E se eu te perguntasse o que é a morte? Para um ateu, a morte é o ponto final da vida. Para um agnóstico, talvez o começo da vida após a morte em um outro plano, em uma outra dimensão. A verdade é que por existirem várias correntes filosóficas, várias religiões, existem várias definições do que é a morte. Neste vídeo, além de te apresentar essas outras definições de outras correntes filosóficas, outras religiões, eu vou te apresentar o que a Bíblia diz a respeito da morte. Acredito que este vídeo vai ser uma bênção na tua vida. Este vídeo vai ser uma luz na escuridão. Você vai conseguir enxergar coisas que anteriormente você não enxergava. Agora, eu te peço, se você for novo aqui no canal, se inscreva no canal. Ative o sino das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu for postar por aqui. E se ao final deste vídeo você achar este conteúdo útil, relevante, importante, então vou pedir para que você deixe o seu like, porque fazendo isso você fala: "Ei, YouTube, este conteúdo é importante, então entrega para mais pessoas." Deixe nos comentários: "Camupa, entendi perfeitamente. Camupa, entendi, só que não entendi este ponto, não entendi aquele ponto. Podes explicar?" Eu vou me programar para criar vídeos esclarecendo as suas dúvidas. Você também pode compartilhar este vídeo com outras pessoas, porque às vezes a tua dúvida e a dúvida das outras pessoas, só que as outras pessoas não têm a mesma disposição que você, não sabem aonde procurar pela verdade, não sabem. Então você vai ser uma bênção também na vida desta pessoa. Bom, o que nós vamos fazer agora é ver as definições de morte de algumas religiões, porque às vezes nós temos uma posição assim de julgar as outras pessoas sem saber de fato o que elas acreditam. Então, nós vamos analisar, nós vamos ver o que as outras religiões, budismo, hinduísmo, judaísmo, candomblé, espiritismo, o que essas religiões pensam a respeito da morte. Nós podemos usar o que eles pensam como ponto de partida para começarmos uma conversa, para começarmos um debate, ok? Então é muito importante este vídeo. Eu quero que você assista minuto por minuto, porque este vídeo é importantíssimo. Bom, agora eu vou compartilhar essas definições com vocês. Nós vamos fazer uma leitura. Vou reduzir aqui a luminosidade. Nós vamos fazer uma leitura. Ok, budismo. A vida e morte são uma unidade, não se separam. Tudo, a cada instante, está nascendo e morrendo, e logo não há nascimento a ser desejado, nem morte a ser rejeitada. Dentro do quadro imenso do universo, os seres estão em movimento e cada um carrega uma personalidade perecível. Pelo que eu entendi até agora, a vida e a morte são duas caras da mesma moeda. Para o budismo nega o eu eterno. Os seres morrem e renascem, abandonando a ideia do que foram. Buda dizia que o corpo morto é uma carroça quebrada. Não se deve arrastar uma carroça quebrada, ou seja, devemos nos desapegar dessa forma. O budismo japonês não nega nem afirma categoricamente esse processo. A vertente tibetana aceita a volta do espírito em outras vidas, ou seja, morreu, foi para outro plano e depois volta. Não sei se eu estou enganado, se eu estou a entender errado, mas parece que é isso. Para os discípulos dessa corrente, depois da morte do corpo físico, a consciência cumpre 49 etapas em 49 dias a fim de se reorganizar. Depois há o nascimento em algum nível de realidade. Ou seja, depois dessas 49 etapas e 49 dias, se reorganiza e depois aparece em um outro nível de realidade, seja humana, animal ou inanimado, determinado pelo karma vivido. Se fatos e circunstâncias influenciaram a vida da pessoa, depois da morte continuam a produzir efeitos e consequências na trajetória dela. Vocês entendem o que é karma, né? Os budistas criam alegorias para entender o que acontece depois desse plano. Cada um terá sua própria experiência, portanto, cabe aqui uma única recomendação. Faça o bem a todos os seres. Afinal, não há criaturas piores ou melhores, todos somos interligados, cada espécie com sua função e necessidade no mundo. Bom, esta é a visão a respeito da morte por parte do budismo. Agora vamos ver o que o candomblé diz a respeito da morte. O candomblé compreende diversas vertentes. Respondo pelo candomblé contemporâneo, que agrega conceitos de filosofia, psicologia e tradições orientais. Pelo que parece,
aqui nós vamos ter partes do pensamento oriental, do budismo. Sobre tal perspectiva, se o indivíduo leva uma vida imbuída de verdade, o pós-morte será uma extensão de suas ações, portanto, uma passagem confortável sem julgamentos. Tal passagem pode ser facilitada também pela influência dos orixás, entidades que representam o vento, o mar, a mata e assim por diante, e que lhes servem de guias espirituais, acreditando no processo evolutivo da reencarnação e na existência de reinos espirituais para onde se encaminham os mortos dedicados a cada tradição religiosa. Essas comunidades interagem, não há fronteiras entre elas. Depois da morte, o tempo é relativo e o espírito pode ser resgatado ou não. Tudo dependerá de como usou o livre-arbítrio. Quem realiza esse resgate nas comunidades espirituais são os espíritos de luz, como os velhos, os caboclos, os índios, as pombagiras, que recebem quem chega e também transmitem ensinamentos com vista à evolução. O candomblé acredita na reencarnação. Depois de sucessivas reencarnações, o espírito pode optar por servir aos homens encarnados como um ser de luz e não mais retornar à Terra. Ainda assim, segue trabalhando pelo próprio aprimoramento. Então, depois de reencarnar várias vezes, o espírito pode optar por trabalhar para os homens reencarnados ou se transformar num ser de luz e não mais retornar à Terra. Agora que nós vamos ver o que o catolicismo pensa a respeito da morte. Bom, nós sabemos que o catolicismo tem quase a mesma base que o cristianismo. Eu não sei se o catolicismo pertence ao cristianismo, mas a verdade é que eles também acreditam em Jesus Cristo. Mas é certo que tem algumas coisas que diferem, ok? Mas vamos entender o que está escrito aqui. O fundamento da fé na ressurreição se encontra no fato de Deus ter ressuscitado seu Filho Jesus. Morrer é ser ressuscitado, e ser ressuscitado significa chegar a uma ampliação plena da cognição, de tal maneira que só na morte a pessoa tenha a possibilidade de conhecer com clareza total e absoluta o significado e as consequências de sua vida vivida no nível individual, socioestrutural, histórico e cósmico. Ela própria, junta com Deus e com base nos parâmetros dele, julga sua trajetória, percebendo em que medida correspondeu ou não às diretrizes divinas. Tal processo é conhecido por juízo final. Na morte, Deus oferece a cada pessoa uma última oportunidade de conversão, momento chamado de purgatório. Então, para os católicos, eu não sei se isso é uma definição geral ou uma definição particular para um movimento separado do catolicismo, mas parece que para o catolicismo, quando a pessoa morre, ela tem uma segunda chance. Ela vai para esse lugar chamado purgatório. Deus lhe dá uma chance, ok? No entanto, ela pode se negar a aceitar os critérios superiores por ele estabelecido. Ao agir assim, criaria para si uma situação degradante, o inferno. Então, a pessoa tem essa segunda chance e a pessoa pode negar. Se ela negar, ela vai direto para o inferno. Morreu, vai para o purgatório. Segunda chance. Ela conversa com Deus. Deus mostra o que é que deu certo, o que é que não deu. Se a pessoa se negar a aceitar os princípios divinos, então a pessoa vai direto para o inferno. Deus quer que todas as pessoas alcancem a plenitude o seu, que significa a comunhão plena e íntima com Ele. Dessa forma, o ser humano fica para sempre amparado no amor divino, numa felicidade total, além de viver em comunhão com seus irmãos e irmãs. Bom, então essa foi a visão do catolicismo a respeito da morte e o que acontece durante a morte. Espiritismo. De acordo com a doutrina espírita, o espírito, a essência do ser, continua vivo depois da morte, que só atinge o corpo. O que encontramos do outro lado reflete o que realizamos na Terra. Eu não sei se eu estou enganado, mas esta definição de morte do espiritismo se parece muito com a definição que algumas denominações cristãs pregam. Algumas denominações cristãs pregam que o espírito é imortal, a alma é imortal. O corpo morre, mas o espírito ou a alma é imortal, certo? Se parece muito. Deixa aí nos comentários o que você acha disso. É uma consequência justa baseada no merecimento. Desencarnação é o processo de libertação do espírito. Então, quando a pessoa morre, o espírito se liberta. No entanto, este pode ficar apegado a dores, paixões, vícios, materialismo e preocupações. Então, o espírito se liberta, mas pode ficar apegado a vícios, paixões, materialismo e preocupações e dores. O desligamento do plano material consome dias, meses ou até anos.
Então, para esse espírito se desligar dessas coisas, leva dias, meses ou anos. Há, por exemplo, aqueles que não sabem que desencarnaram. Por isso, é importante termos uma vida e compreensão de que haverá continuidade e de que não faremos a travessia sozinhos. O espírito é acompanhado por amigos espirituais e familiares. Pela sintonia que estabelece por meio de pensamentos e sentimentos, será atraído para comunidades de luz ou para o umbral, espécie de purgatório temporário, onde terá a chance de aprender e se elevar. Se você parar para analisar aquilo que nós lemos aqui agora, parece que tudo está interligado. Parece que tem o mesmo ponto de partida, só muda a colocação das palavras. Quando estiver preparado, o espírito retornará ao plano físico num novo corpo para quitar dívidas e adquirir créditos. Mesma ideia de reencarnação do candomblé, lembra? Alguns chegam devendo e voltam ainda mais endividados por causa do orgulho, desequilíbrios e faltas graves. Reencarnamos quantas vezes forem necessárias. Seres de luz podem ascender ao mundo superior e não voltar mais para a Terra. Ou seja, você morre, você vai para essa segunda chance, na comunidade de luz ou umbral, onde você aprende a se elevar e depois você volta para o plano físico, no caso para a Terra. Você tem a oportunidade de fazer bem aquilo que você não fez pela primeira vez que você esteve aqui. E depois que você vencer todas essas dificuldades, todos esses desafios, você tem a opção de não mais voltar para a Terra, ok? Bom, agora vamos ver a definição do islamismo e depois vamos ver só mais uma e daí acabou. Eu vou deixar o link desta matéria na descrição do vídeo para que você leia depois com mais calma, com mais tempo, ok? Porque ainda nós temos muito para falar. Islamismo. Os muçulmanos acreditam que todos nascem puros e inocentes. Cada uma beleza inata e a capacidade de progredir e adquirir conhecimento. No entanto, possuímos o livre arbítrio. Ao mesmo tempo em que temos uma tendência natural para o bem, somos livres e capazes de crueldade e injustiça. Sendo assim, quem professa a fé islâmica será responsabilizado por todos os seus pensamentos e ações no dia do juízo, quando o mundo será enrolado como um pergaminho e todos serão julgados por Deus. Aqueles que apresentarem bons atos serão recompensados com um paraíso. Os outros irão para o inferno. Conceitos puramente metafóricos. A verdadeira natureza do céu e do inferno só é conhecida por Deus. Então, o inferno e o céu são conceitos puramente metafóricos. Metafóricos porque a verdadeira natureza do céu e do inferno só é conhecida por Deus. Eu ainda estou a boiar. Eu não entendi isso aqui. A crença no dia do juízo final significa que a morte não é o fim da vida, mas um portal para a vida eterna. Portanto, os muçulmanos percebem o tempo como sendo contínuo, sendo desse mundo para o próximo. O tempo é contínuo, ok? Não termina. Morreu, mas continua numa outra dimensão. E o tempo passado aqui moldará a natureza do tempo eterno. Em suma, a salvação. Neste mundo e na vida depois da morte está em praticar boas obras e promover tudo que seja nobre, justo e digno de louvor. Ok. Bom, eu tinha prometido que eu ia ler o hinduísmo, mas vamos parar aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e você vai ler depois, ok? Agora vamos continuar com o que eu me propus a trazer neste vídeo. Então você viu várias definições do que é a morte em outras religiões. Como eu já falei anteriormente, isso serve como ponto de partida caso nós formos começar uma conversa, um debate a respeito do assunto. É claro, devemos fazer isso com respeito ao que as outras pessoas acreditam. Agora, segundo a Bíblia, o que é a morte? Algo que você tem que entender antes de falarmos qualquer coisa é que o homem, o ser humano, foi criado com imortalidade condicional. Isso significa que, para o homem continuar a viver, ele teria que continuar a obedecer a Deus. Esta era a condição. Obediência. Camupa, qual que é a base bíblica para isso? Se nós formos em Gênesis 2, versículo 16 e 17, vai ficar muito claro o que eu estou a dizer. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ok? Então, o homem não devia desobedecer a esta ordem para continuar a viver. Não é egoísmo, não é autoritarismo da parte de Deus, mas amor.
Por que eu digo isto? Porque se você for em Apocalipse 12, do versículo 7 ao 12, você vai ver que Satanás e seus anjos já tinham sido jogados para a terra. Ok? Então Deus sabia dos perigos que cercavam o homem. Por isso é que o homem foi criado com uma imortalidade condicional. Ou seja, para continuar a viver, tinha que continuar a obedecer, porque o inimigo estava ao redor. E nós sabemos que no capítulo 3, o homem desobedeceu, o pecado entrou no mundo e com o pecado veio a morte. Eu quero que você leia comigo Romanos 5, versículo 12. Confirma exatamente o que eu acabei de falar. Aqui diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você pode estar pensando assim, mas Camupa, eu não pequei. Quem pecou foi Adão, foi a Eva. Não tenho nada a ver com isso. A única pergunta que eu tenho a fazer para ti é simples. Você é perfeito? Você nunca errou. Bom, se você nunca errou e você é perfeito, alguma coisa está errada. Porque você não deveria estar aqui. Você deveria estar no céu. Agora, se nós formos, por exemplo, em 1 Coríntios 15, versículo 21, também confirma esta ideia. Versículo 21, 1 Coríntios 15, diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Nós sabemos que este homem é Jesus, o homem pelo qual veio a ressurreição dos mortos. Agora que você já entendeu que a morte entrou no mundo pelo pecado, a morte entrou no mundo pela desobediência do homem, 1 João 3, versículo 4 diz que pecado é a transgressão da lei. O homem desobedeceu a lei de Deus, que era não tocar, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Okay? O homem transgrediu a lei de Deus. Você começa a perceber que esta mentira do inimigo, que o homem não ia morrer, é lá do começo. Gênesis 3, a serpente, que nós sabemos que é o diabo que estava agindo por intermédio dela, diz que certamente não morrerás. Gênesis 3, versículo 4, diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Deus falou em Gênesis 16 e 17 que se o homem desobedecesse, o homem morreria. E o diabo aparece dizendo: é certo que não morrerás. Muitas denominações cristãs, muitas religiões, hoje pregam a mesma ideia que o diabo está pregando aqui em Gênesis 3, versículo 4. É certo que não morrerás. O que vai acontecer é o seguinte: você vai morrer aqui, mas vai viver em um outro plano, vai viver em uma outra vida. É a mesma ideia. E claro, Adão e Eva aqui não sabiam que morrer, então é certo que não morrerás é vago, podia se entender de várias formas, mas nós vemos aqui que é a mesma ideia. Ok, Camupa, o que é a morte segundo a Bíblia? Aqui nós vamos falar da primeira morte, ok? Porque neste vídeo nós vamos falar da primeira morte e da segunda morte. O que é a primeira morte? A primeira morte, de forma resumida, é o processo reverso da criação do homem. Você vai entender isso da melhor forma. Como é que Deus criou o homem? Deus formou o homem do pó da terra. Gênesis 2, versículo 7. Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Veja bem, o homem passou a ser alma vivente. Confira na sua Bíblia, Gênesis 2, versículo 7. O homem passou a ser. O homem não tem alma dentro dele. O homem é alma vivente. A palavra alma é sinônima de vida. Então, alma e vida são a mesma coisa. Como é que Deus define a morte? Se nós formos em Gênesis 3, versículo 19, naquele momento que Deus está distribuindo as maldições para cada um por terem desobedecido, as consequências das suas ações, Deus diz assim no versículo 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ou seja, a morte é o processo reverso da criação. Quando uma pessoa morre, o corpo volta ao pó de onde veio, né? Deus formou o homem do pó da terra, e o espírito, ou seja, o fôlego de vida, volta a Deus que o concedeu. Camupa, essa parte do espírito eu não entendi. Vamos entender. Algumas pessoas acreditam que o espírito é uma entidade que vive fora do corpo, certo? Mas há várias passagens bíblicas aqui que nos dão a entender outra coisa. Espírito significa fôlego de vida. Então, Eclesiastes 12, versículo 7, diz assim: e o pó volte à terra como era. Lembra? Gênesis 2, versículo 7.
Deus formou o homem do pó da terra. E o espírito volte a Deus que o deu. Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem e o homem passou a ser alma vivente. Foi isso que Deus nos deu. Então é isso que volta para Deus, o fôlego de vida. Bom, se nós também formos em Gálatas 6, versículo 18, nós vamos ver que diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Opa, as pessoas estavam vivas e a graça tinha que ser com o nosso espírito, com o espírito daquelas pessoas, no caso. É claro que o espírito aqui também é sinônimo de vida. Ou seja, o fôlego de vida foi o que Deus soprou nas nossas narinas e nós passamos a viver. Então, espírito, alma são sinônimos de vida. Ok? Camupa, então estás a dizer que nós não temos uma alma, nós somos alma. Me fale mais sobre isso. Ok. O primeiro texto que eu vou te mostrar, na verdade eu já te mostrei, Gênesis 2, versículo 7, e formou Deus o homem do pó da terra, soprou fôlego de vida em suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ser alma vivente. E se nós formos em Ezequiel 18, versículo 4, ainda vai ficar muito mais clara essa questão. Porque em Ezequiel 18, versículo 4 diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Opa! Então a alma não é uma entidade que vive fora do corpo. Se é uma entidade que vive fora do corpo, como é que ela morre? A alma morre? Desse jeito vai ficar muito difícil você encontrar respostas. Agora, se você entender que nós somos uma alma, você vai entender que nós morremos. Ok? Lembrando, a primeira morte é o processo reverso da criação do homem. O corpo volta ao pó de onde veio e o espírito volta a Deus que nos deu. No versículo 20 também diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. E também se você for em Gênesis 19, versículo 20, você vai entender essa questão da palavra alma ser sinônima de vida. Lá no versículo 20 de Gênesis 19 diz assim: eis aí uma cidade pequena, permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Sinônimo de vida. Okay? Então nós falamos da definição da primeira morte. Camupa, se a alma morre, então o que acontece na morte? Bom, esta é uma boa pergunta. E para nós entendermos isso, para deixar muito claro, nós vamos em Eclesiastes 9, versículo 5. Aqui diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ou seja, morreu, não sabe de nada. Ok? Versículo 6. Amor e ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ok? Então, não tem consciência nenhuma e não tem sentimentos. Você pode ler verso 7, 8, 9, mas eu vou destacar aqui o verso 10, que diz assim: tudo quanto te vier a mão para o fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, quando a pessoa morre, ela não tem consciência, ou seja, entra num estado de inconsciência total, ela não tem sentimentos e ela não faz nada. É a própria Bíblia que está a dizer. Então, nós já sabemos que na morte a pessoa não faz absolutamente nada. Agora vou te apresentar o que alguns personagens da Bíblia pensam a respeito da primeira morte. E o primeiro personagem da Bíblia é o profeta Daniel. O profeta Daniel, em Daniel 12, versículo 2, diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O profeta Daniel aqui fala de duas mortes. Primeiro ele fala da primeira morte, que ele compara a um sono, e depois fala da segunda morte. Vão ressuscitar para a vergonha, o horror eterno. Vamos entender um pouco mais a respeito dessa questão da morte ser comparada a um sono. Jesus em João 11, versículo 11,
eu recomendo que você leia o capítulo completo. Jesus diz aos discípulos, o nosso amigo Lázaro adormeceu. Os discípulos não entendem. Então Jesus fala de forma aberta, Lázaro morreu. Em Marcos 5, versículo 39, Jesus vai à casa de Lázaro, ele encontra aquelas pessoas a chorar, e ele pergunta, por que o alvoroço? Por que choram? A menina não está morta, ela apenas dorme. Então nós vemos mais uma vez, fora o profeta Daniel, Jesus, comparando a morte a um sono. Ok? Depois nós encontramos em 1 Coríntios 15, versículo 6, que o apóstolo Paulo também vai falar que algumas pessoas que viram Jesus ressuscitado já estavam dormindo. Mais uma vez aqui nós vemos uma comparação da morte ao sono. A propósito, eu recomendo que você leia 1 Coríntios 15. Então nós vemos que a morte é um sono. Tem casos de pessoas que entraram em coma e acordaram depois de 20 anos. As pessoas que estavam do lado de fora viram os 20 anos a passar. Mas a pessoa que estava no coma é como se fosse no dia seguinte. Dormiu, entrou em coma e acordou no dia seguinte para ela. Ela não viu aquele tempo todo a passar. Tanto é que ela acordou com a mentalidade de adolescente. Ok? Procura sobre este assunto. Então a morte é desse jeito. A primeira morte é um sono. O nosso corpo descansa no pó da terra, o fôlego volta para Deus, aguardando a segunda vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17 diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois damos os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui já é o versículo 18, que não tem muito a ver com o assunto que nós estamos a falar, mas sim, devemos nos consolar uns aos outros com estas palavras, ok? Bom, Camupa, até agora entendi perfeitamente o que estás a dizer, mas a questão é a seguinte, Camupa, eu ouvi um dos meus familiares que já morreu há muito tempo. O que vem a ser isso? Bom, a primeira coisa que eu quero que você entenda, em 2 Coríntios 11, versículo 14 e 15, diz assim: E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Versículo 15, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, Satanás tem o poder de se transformar em um anjo de luz. A minha pergunta é, se Satanás tem o poder de se transformar em um anjo de luz, é difícil ele se transformar em um ser humano? Um ser caído? Acredito que não. Muito fácil. Muito fácil. Da mesma forma que nós temos um anjo que nos guarda desde pequenos, nós também temos um anjo do inimigo que nos observa. Ele vê exatamente tudo que nós fazemos. Ele sabe a forma como nós falamos. Ele sabe a forma como nós escrevemos. Ele conhece os padrões de comportamento e pensamentos. Eles não podem ler os nossos pensamentos, mas eles sabem a forma como nós pensamos e como nos comportamos. E eles conhecem as nossas ações, conhecem os nossos pecados. Então é muito fácil alguém se transformar, por exemplo, no Camupa, aparecer aqui, falar com essa voz, conhece as minhas expressões, conhece a forma como eu gesticulo, ok? É muito fácil. Então posso te garantir que a pessoa que você viu não é o seu ente querido, mas sim um anjo caído. Bom, você deve estar se perguntar assim, Camupa, mas eu posso falar com esse espírito? Eu posso ir, por exemplo, a um centro espírita e conversar com alguém que já morreu? Isaías 8, versículo 19 responde: Quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Essa é uma boa pergunta. A favor dos vivos se consultarão os mortos? O que você tem que fazer quando um espírito maligno te aparecer é repreender em nome de Jesus. Retira-te em nome de Jesus. Você já sabe que não é teu familiar. Então peça que esse espírito se retire no nome de Jesus. Nós temos poder para vencer o inimigo em nome de Jesus. Então faça isso da próxima vez que esse espírito aparecer, ok?
Bom, se nós formos em 1 Samuel 28, nós vamos ver um episódio interessante. O que acontece? O rei Saul tinha se distanciado dos princípios de Deus. Não estava a obedecer a Deus. Então ele deixou de ouvir a voz de Deus. Então ele foi procurar uma feiticeira, e esta feiticeira fez subir um espírito, que segundo ela era o profeta Samuel, e o rei Saul falou com esse espírito. Se você ler atentamente, você vai ver que aquele espírito não era o profeta Samuel, era um anjo caído, ok? O rei Saul não viu o espírito, foi a mulher que viu, foi a mulher que deu a descrição do espírito, ok? Mas a recomendação da Bíblia é que nós não devemos consultar os necromantes e nós não devemos falar com pessoas que já morreram. Porque ao invés de aquela pessoa aparecer, vai aparecer um espírito de um anjo caído. Bom, eu acredito que até aqui você deve ter entendido muita coisa, mas agora nós vamos falar da segunda morte. Nós já falamos da primeira morte, agora nós vamos falar da segunda morte. Camupa, o que é a segunda morte? Bom, nós vimos que a primeira morte é o processo reverso da criação, a segunda morte é o ponto final. Muitas pessoas dizem assim, Camupa, eu não escolhi nascer. É certo, você não escolheu nascer, mas você tem a opção de escolher se você quer continuar a viver no mundo que está por vir ou se você quer deixar de existir, já que você não escolheu nascer, você não escolheu existir, certo? Se nós formos em Deuteronômio 30, versículo 19, nós vamos ver que Deus nos dá essa opção, a opção de escolher viver ou escolher morrer. Diz assim, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a escolher a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Aqui nós podemos ver que o nosso Deus é muito amoroso. Ele nos dá a opção de escolher a vida ou a morte, mas Ele nos dá uma sugestão. Olha, escolhe a vida. Essa aqui é a melhor escolha. Se você escolher a vida, você vai viver e a tua família também. Fantástico isso, não é? Bom, se nós formos em Romanos 6, versículo 23, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós podemos ver que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, e o salário do pecado é a morte. Camupa, mas você me disse que a morte é o processo reverso da criação. E se a morte é o processo reverso da criação, ou seja, é um sono, não faz sentido aqui nesta frase. A morte como um sono não pode contrastar com a vida eterna. Exatamente. Aqui não está a falar da morte como um sono. Aqui não está a falar da primeira morte. Aqui está a falar da segunda morte. E a segunda morte, a definição mais simples da segunda morte é um ponto final. Ou seja, você teve a opção de escolher entre a vida ou a morte, e dependendo daquilo que você escolher, se você escolher a morte, você tem um ponto final. Se nós formos, por exemplo, em Provérbios 2, versículo 22, diz assim, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Malaquias 4, versículo 1 diz assim, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho. Restolho é palha, ok? Tenta criar essa imagem na sua cabeça. O dia que vem arde como fornalha. E os soberbos, perversos serão como restolho, serão como palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem ramo, nem raiz. Ou seja, os perversos e os soberbos serão como palha, e não vai sobrar nem ramo, nem raiz. Vão ser eliminados completamente. Eles vão morrer de forma definitiva, para sempre. E se nós formos, por exemplo, em Judas, versículo 7, diz assim, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, de fogo eterno, sofrendo punição. Ok? Mateus 25, versículo 41, diz assim, então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Okay? Então o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Isto quer dizer que você tem a opção de escolher a vida ao invés da morte.
Porque o fogo eterno não foi preparado para você. Mas ele será para você se você rejeitar o presente, o dom gratuito de Deus que nos foi dado em Cristo Jesus, a vida eterna. Até aqui nós entendemos que a segunda morte é uma eliminação definitiva com fogo daquelas pessoas que rejeitarem a graça divina. Camupa, eu estou a perceber o que queres dizer, mas eu preciso mais bases bíblicas. Ok, vamos para 2 Pedro 2, versículo 6. Aqui diz assim: E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente. Ou seja, Sodoma e Gomorra, que foram destruídas com fogo eterno, são um exemplo daquilo que vai acontecer com os ímpios. A pergunta é, Sodoma e Gomorra continuam a queimar até hoje? Não, essa é a resposta. A verdade é que elas foram destruídas definitivamente, ok? E é isso que vai acontecer com os ímpios. Por quê? Porque Ezequiel 33, versículo 11 diz o seguinte: Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Ou seja, Deus não tem prazer na morte do perverso. Se Deus não tem prazer na morte do perverso, por que ele levaria à eternidade queimando pessoas que rejeitaram o presente que ele deu? Parece que nós estamos a falar de um Deus vingativo, um Deus com problemas mentais. Você não me aceitou, agora queima. Não, você não me aceitou, te dei um presente, a vida eterna, você não aceitou? Ok, então o seu castigo será a morte definitiva. Ou seja, ponto final na sua existência e acabou. É claro que esse ponto final na existência será com fogo eterno, fogo que vai queimar tudo, fogo que vai purificar a terra. Talvez eu esteja falando para alguém que perdeu alguém muito querido. Talvez eu esteja falando para alguém que tem sentido essa dor diariamente. Apocalipse 21, versículo 4 diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 20, versículo 14 diz assim: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte. A morte já não existe. Sepultura já não existe. No caso aqui, o inferno, no versículo 14, é sepultura. Então, a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo, o fogo eterno. Eu quero terminar este vídeo te fazendo um convite. João 3, versículo 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós sabemos que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. É por intermédio dele que nós temos a dádiva, nós temos a oportunidade de escolher viver a eternidade. João 10, versículo 10 diz: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Hoje, eu vou te pedir para que você escolha a vida. Jesus Cristo é a vida. Se você escolher a vida, a primeira morte não vai ter efeito sobre você. Vai ser um sono. Você vai esperar Jesus voltar, você vai ressuscitar, vai ter o seu corpo transformado e você vai viver a eternidade com Jesus. Se você rejeitar este presente que é a graça, este processo não vai acontecer contigo. Você vai passar por um processo e no final vai ser destruído definitivamente, para sempre, com fogo eterno. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que este vídeo tenha sido uma luz na escuridão, espero que este vídeo tenha te feito enxergar coisas que você não enxergava anteriormente. De verdade, que Deus possa te abençoar e te vejo no próximo vídeo.